Olá, tudo bem com vocês? Vou falar um pouquinho sobre dor no joelho, medicamento para dor, tá? Quais seriam as opções terapêuticas que são analgésicas, que têm uma eficácia legal para esse tipo de problema? Lembrando aqui que ele não é uma indicação terapêutica, dizendo assim, olha, use isso aqui que vai resolver o seu problema. Na verdade, precisa do acompanhamento médico, do acompanhamento terapêutico aí de todo mundo que vai fazer o processo, né, de tratamento do paciente, fisioterapeuta, um médico, farmacêutico, as pessoas envolvidas nesse processo. Eu vou citar aqui, em termos farmacológicos, opções terapêuticas que normalmente são indicadas para esse tipo de problema. Lembrando que cada paciente pode ter características diferentes do tipo de lesão, com indicações clínicas diferentes, ok? Vamos lá então. Primeiro ponto aqui, a gente precisa lembrar o seguinte, tá? Que a estrutura anatômica do joelho, ela é bastante complexa, tem várias estruturas ali que vão ajudar nessa articulação, na movimentação, no posicionamento, na força, na capacidade da função, de desenvolver a função que o joelho exerce. E a gente tem uma cápsula, né, que é essa cápsula aqui, que vai ter uma inervação bastante proeminente, com bastante terminações nervosas, que normalmente leva ao estímulo de dor com bastante intensidade. Então, normalmente o paciente pode ter processo inflamatório com inchaço dessa região e com estímulo nessa região da cápsula e, consequentemente, uma sensação de dor bastante intensa. E aí o objetivo aqui hoje é falar um pouquinho das medicações que podem ser utilizadas para função analgésica, baseado principalmente em anti-inflamatórios não esteroidais, tá? E os medicamentos de uso tópico. A gente não vai entrar aqui em medicamentos como morfina, tramadol e outros fármacos diferentes, por exemplo, como glicocorticoides. Mas vamos dar uma ideia do que seriam os analgésicos que podem ser empregados para essa função. Primeiro ponto, lembrar que não adianta tomar um remédio só, tá? O remédio é uma das formas de você amenizar esse processo da dor. Precisa de fisioterapia, precisa da redução do peso, precisa do acompanhamento médico, precisa da avaliação clínica completa, precisa do entendimento se o paciente não está tendo degeneração dessa articulação, se ele não precisa de um tratamento para recompor essa estrutura da articulação. Tudo isso entra dentro da terapêutica do paciente, evitar a educação do paciente, evitar, por exemplo, esforços, impacto sobre a articulação, né? Talvez a pessoa ache que ela tem condições de fazer uma caminhada mais pesada, uma corrida, fazer algum jogo de futebol que pode lesionar ainda mais aquela articulação. Então, tudo isso entra dentro do tratamento. A gente vai citar aqui alguns medicamentos somente, ok? Pontos chaves aqui em relação aos medicamentos. Nós temos dois grupos importantes, que são os medicamentos de uso tópico, tá? E os medicamentos de uso oral, ok? Uso tópico, eu posso citar para vocês aqui o diclofenaco de dietilamônico, que eu vou falar depois dele, e a capsaicina em creme, que é uma ação bastante interessante que eu quero citar para vocês aqui, que são adjuvantes, alternativas ao uso do medicamento oral. Mas vou citar para vocês as medicações orais. Como é que funciona os medicamentos que são utilizados por via oral? Os anti-inflamatórios por via oral, nós vamos citar 4 aqui que tem uma ação analgésica bastante interessante e um potencial de ação anti-inflamatória também, não só ser para dor, mas ele reduz o inchaço, reduz a inflamação tecidual. Naproxeno, e aí qual é a vantagem do naproxeno? O tempo de ação dele, você tem uma ação aí de 12 horas de efeito, então o paciente pode tomar de 12 em 12, que vai ter um resultado clínico legal, efetivo, ajuda a reduzir o processo inflamatório, ajuda a amenizar aquele inchaço. Não é um corticoide, tá? Não é uma coisa que você faz, fiz uma aplicação com o médico intraarticular, o joelho estava ótimo no outro dia. Claro que não funciona assim, é uma medicação por via oral, tem um efeito mais limitado, mas tem uma ação analgésica bastante interessante. O piroxicam, eu diria que o piroxicam é mais potente em termos de analgesia do que o naproxeno. Piroxicam existe uma fórmula sublingual, uma formulação sublingual. Essa formulação sublingual é muito interessante, porque ela tem uma ação analgésica potente e extremamente rápida, tá? Pode ser utilizada até a dose de 40 miligramas em casos mais agudos, para reduzir mais ainda a dor e o processo inflamatório tecidual. Vamos colocar um meio termo aqui, tá? O diclofenaco. O diclofenaco tem uma ação de 8 horas, 50 miligramas, tem uma ação nessa estrutura bastante importante, tem um efeito analgésico muito bom. Então, ele pode ser tomado de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia, que ele vai amenizar a dor do paciente e vai reduzir esse processo. Então, é uma opção terapêutica também legal, mas eu tenho a opção. Por exemplo, se você quer uma droga que faz efeito mais longo, naproxeno. Você quer uma droga mais potente que o naproxeno, mas que tem um efeito rápido, tá? Você pode optar pelo piroxicam, sublingual especialmente.
Diclofenaco, tá? Ah, eu quero um intermediário, faz efeito de 8 em 8 horas. E o cetoprofeno ficaria na mesma categoria ali, próximo do naproxeno, que tem uma ação de 12 horas praticamente, podendo ser usado, se necessário, de 8 em 8. Lembrando que essas medicações, todas elas, podem aumentar a pressão arterial do paciente que já é hipertenso. O uso exagerado, principalmente acima de 10 dias, aumenta a chance de lesão renal, e o uso excessivo. O paciente está com dor, ele está tomando muito analgésico, vai ter chance de lesão renal. Então é contraindicado em paciente idoso, não é interessante para criança de maneira alguma, nenhuma delas, tá? A não ser que tenha alguma indicação específica. Tem que tomar muito cuidado para quem tem problemas gástricos. Esse tipo de medicação leva a lesões gástricas, vai ser um efeito colateral que o paciente vai sofrer devido ao efeito da droga em diminuir a produção de prostaglandinas, que são protetoras do sistema gástrico. Então, o paciente pode ter lesão gástrica, é contraindicado completamente para pessoas que têm gastrite, por exemplo, ok? Ponto importante aqui na história, eu tenho Toragesic e dipirona, acrescentei esses dois aqui. Vamos lá, o meu paciente ele está tomando naproxeno de 12 em 12 horas, ele ainda está com dor, mas ele é um paciente jovem, que não tem nenhuma complicação renal, que não tem fatores de risco com relação à lesão gástrica, então ele não teria contraindicações graves para utilizar outro analgésico. Uma opção terapêutica, o Toragesic é extremamente eficiente como analgésico. Então é muito bom, tem a versão sublingual, que também é mais eficiente, mais rápida, né? Então é uma opção terapêutica muito boa como analgésico e pode ser uma alternativa legal. A dipirona de 1 grama entra tranquilamente, ela pode ser associada aos outros fármacos. Por exemplo, estou tomando lá o diclofenaco de 8 em 8, mas ainda estou com dor. Dipirona de 1 grama pode ser tomada ali de 12 em 12, que ela vai conseguir ter um efeito analgésico extremamente eficiente. Então, os dois aqui são analgésicos extremamente potentes, têm uma capacidade aí muito interessante de reduzir a dor do paciente e pode ser uma alternativa para potencializar o efeito das outras medicações que eu citei para vocês. Além disso, nós temos a opção de usar medicamentos por via tópica. E aí eu poderia citar aqui o diclofenaco, a nimesulida, que tem a mesma ação que eu citei para vocês por via oral. Mas por via tópica, você vai passar no local lá, massagear um pouquinho, espalhar a medicação e ela vai ter uma penetração e um efeito naquele tecido, diminuindo a dor. Mas eu vou citar um pouquinho diferente para vocês a capsaicina, tá? Capsaicina é uma medicação que é usada como analgésico. Para quem não conhece, capsaicina, ela é tirada, tá? Da pimenta vermelha normalmente, e ela tem uma ação sobre receptores específicos para ela, receptores vaniloides e receptores que vão ser estimulados. Normalmente a capsaicina é estimulador da dor. Ela causa irritação, todo mundo sabe disso, quem já cortou o dedo, pegou numa pimenta, arde bastante. Mas esse processo de estímulo vai gerar outras alterações. Então eu destaquei para vocês aqui o seguinte: a capsaicina leva a uma despolarização dos receptores das células nervosas, né, desse estímulo. Isso vai gerar uma sensação de calor e de ardência no local de aplicação no início, tá? Depois disso, você dessensibiliza, diminui os estoques de substâncias que causam dor, especialmente substância P. Então, diminui os estoques de substância P. E esse efeito de redução da substância P gera uma diminuição da inflamação e uma diminuição da dor, uma incapacidade, reduz a capacidade do nervo de fazer a transmissão da dor. Então, mais a longo prazo, não é um efeito tão imediato, mas a aplicação frequente dela, mais a longo prazo, vai reduzir a dor do paciente, processo inflamatório e ajuda até na dor neuropática. Então, é um pouquinho diferente dos anti-inflamatórios tradicionais, por isso que eu dei um destaque aqui para ela, porque se eu falasse do gel de diclofenaco, ele age igual ao diclofenaco oral, só que a diferença é que ele está em gel. Aqui você tem uma característica do processo inflamatório um pouquinho diferente. Então tem um perfil diferente, é bem interessante essa opção terapêutica da capsaicina. E claro, né, você poderia optar por diclofenaco de dietilamônio, por nimesulida, por outros medicamentos que são de uso tópico como adjuvante, como potencializador do efeito analgésico que a medicação pode trazer pro paciente aí. Então, citando aqui essas informações, trazendo as possibilidades terapêuticas de analgesia, de medicamentos para dor. Claro que eu não citei aqui os glicorticoides, ficaria outra aula só de glicorticoide. Tem as infiltrações, tem as medicações que são aplicadas intraarticulares. Então são situações bem específicas e a gente não trouxe aqui nessa aula para vocês. Mas eu quero que você acompanhe a gente aí, que a gente vai trazer mais informações. Se você quiser, comenta aí. Ah, eu queria saber sobre o glicorticoide no joelho, como é que funciona? Então eu vou marcar uma aula para vocês sobre isso.
Se você quiser, comenta aí o que você gostaria de saber, que a gente vai responder você também. Continua acompanhando a gente, não esquece de seguir, deixar o like aí, segue a gente, bem legal aí, faz parte do processo, ajuda a gente a crescer mais e trazer mais informação para vocês. Valeu, até mais.